Bom, e a polêmica agora está girando em torno das cotas, né? Então, principalmente se a gente colocar como um termo bem específico, a AFT e o ministro Luiz Marinho, que no todo eu acho que ele tá tendo uma boa ideia, não é uma boa ideia, ele tá tendo boa vontade, mas tá se perdendo e sendo mal assessorado. Eu sei que já tem bastante canais comentando sobre isso, mas o meu ponto de vista aqui vai ser mais relacionado a como isso pode afetar o psicológico das minorias que ficaram de fora e afetar quem já está estudando há um bom tempo, que começa a ficar cada vez mais inseguro, além de ter que lidar com, no âmbito federal, a gente tá tendo que lidar, você tá tendo que lidar aí com a exigência de nível superior para cargo de técnico, né? Que ainda tá um imbróglio, tá tendo um conflito de tudo quanto é lado, e no final das contas, conforme vão saindo os concursos, tá vindo essa exigência de nível superior. Como se não bastasse, agora vem toda essa história das cotas, e o que tem gerado muita insegurança para quem está fora das cotas é o fato de fraude, né? E chegar a um ponto de que praticamente vai existir cotas para quem está fora das cotas, porque quem está dentro das cotas vai ter um percentual bem maior. Se a gente for fazer um cálculo da AFT, vai dar 55%, né, de percentuais que vão ser colocados dentro da cota, sobrando 45% para a lista geral. Só lembrando uma coisa para vocês também, é que tudo aquilo que vocês estavam acostumados dentro do percentual de cotas, o termo vinha sempre mínimo. Então vamos pôr cotas raciais mínimo 20%. Então poderia vir até o facultativo até quanto? Acho que, né, aí vai o bom senso. Mas aí a gente vê o que para a AFT? 45% para as cotas raciais, para negros, indígenas e quilombolas. Alguém explica o que é quilombolas? Não tive tempo de pesquisar, poderia ter dado um Google pesquisar, mas ia ser muito legal se você falasse para mim. Deve ser índios também, né? Mas por favor, me explique, que eu quero aprender com você que entende um pouco melhor. 2%, trans 2%, PCD 6%. Né? Então, esse é o conflito que está girando em torno aqui da AFT. Então, a gente já sabe que isso, sendo virado lei, acaba se estendendo para outros concursos. Eu não sei, assim, em que pé está, né? Tudo isso, então nós vamos só debater dentro da nossa opinião, ao meu ver, como é que eu acredito que isso vai te afetar ou pode afetar outros. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre as fraudes, tá? Eu sei que a gente viu alguns escândalos acontecendo, lembra a história lá do INSS, na hora da heteroidentificação, o menino que tinha entrado na cota e escureceu mais a pele, enfim, acabou passando, mas daí trabalhando lá como servidor, as pessoas... Não lembro como que se deu todo esse fato, ele acabou sendo denunciado. E todas essas coisas vão gerando insegurança em vocês, né? Só que também não é um caso que você vai, ou nós temos, de bastante fraudes por aí. Não tem, porque vocês ficam assim, mas se na parte de cotas raciais já acontece isso, como que vão fazer com o trans? Já vou explicar para vocês que aqui no caso do trans, os requisitos dá para ser muito mais objetivo, tá? E aí entra aquele termo que, pelo IBGE, 60% dos brasileiros são negros e pardos. Ok, gente, mas é aqui já que você já pega. Vamos pegar só esse link aqui. Se 60% são de negros e pardos, porque aqui, na maior parte das profissões, não vou falar boa ou ruim, porque eu não acho legal usar isso, mas uma boa parte ainda você vê pessoas com peles mais claras. Então, são coisas assim que não são tão simples da gente vir debatendo e desmerecendo, não, porque é um espaço que precisa ser dado para eles e ponto, não tem discussão nisso. Eu sei que você também não tem o que discutir. E aí o medo de vocês só que na hora que a gente vai lá na heteroidentificação, eu que sou pardo, considerado pardo lá, eles me tiram da cota porque me consideraram branco. Sim, eu entendo que é muito subjetivo, né?
essa comissão na hora que faz a avaliação. E nesse ponto aqui eu compreendo que se colocaram negros e pardos, e muitos que são considerados como pardos são tirados, e aqui que tem uma margem muito subjetiva, que talvez no decorrer do tempo tivesse que deixar só para negros. Então não sei, não posso dar a minha opinião sobre isso. Mas se dentro daquilo que você olhe, que é visual, que você percebe que uma pessoa, ela realmente tem todas a aparência, todos os sinais, né, em relação à aparência dela, que dá para ser confirmado como cota, ok, não entro nesse ponto aqui, apesar de ter fraude, mas eu não acho que seja tão fácil assim ter fraude em relação a isso. Segura aí, você vai entender aonde que eu quero chegar. Tá. Pessoas com deficiência. É difícil também ter fraude. Não vou dizer que uma pessoa não vai lá falsificar a documentação. Sim, pode ser, mas tem gente que falsifica diploma de formação em faculdade, não precisa estar dentro de uma cota. Tem gente aí que é branco alvo mais que a neve e tá fazendo besteira também. Então é muito difícil a gente colocar tudo numa caixinha no branco do preto, porque as coisas não são tão simples assim. Mas eu entendo os seus anseios. Mas, por exemplo, as pessoas com deficiência precisam de laudo e o CID, né? Então, se tem um número do CRM do médico e o CID, que é da onde foi identificado a deficiência da pessoa, então tem mais outras pessoas que têm que se responsabilizar pelo laudo que é apresentado. Então, por mais que possa acontecer fraude, também tem um controle aqui. A gente não vê muito isso acontecendo, tá? E tudo bem que ainda a gente tem essa parte que você tem de segurança, que tem um percentual. Já pensou se não tivesse limitado um percentual, todo mundo que colocasse ali dentro disso, apresentando laudos e em relação a heteroidentificação, sempre ganhasse pontos acima de você, aí sim que você está mais ferrado. Você entendeu o que eu quis dizer? Então vamos supor, colocou o percentual das cotas dentro disso que a gente está mencionando, já vamos chegar no trans. Agora, já pensou se não tivesse dentro da pessoa que é fraudulenta, e que bastava a pessoa apresentar isso sem ter esse percentual limitado, quanto pior seria? Porque todo mundo seria passado na sua frente, aí sim aumentar ainda mais o nível de fraude. Então, por mais que tenha, dá para ter um controle aqui, tá bom? É uma coisa que vocês já lidam bastante tempo. Agora vamos falar sobre trans. Eu vi alguns debates, vocês falando assim, mas trans... eu sou homem, posso falar lá que eu me identifico como mulher? Não são assim as coisas. Eu sei que é um pouco de ignorância, ignorância no modo pejorativo, falta de informação. E os requisitos podem ser mais objetivos também quando for exigido a apresentação de um laudo ou alguma documentação. Primeiro, mudança de nome social. Eu nasci com o nome Kátia e eu me sinto homem, e entro com toda a papelada, é passado por diversos profissionais, feito uma avaliação, uma análise criteriosa, e assim você consegue uma determinação judicial, e eu, vamos supor, trocar meu nome de Kátia para João, entende? Então, apresentar isso, eu acredito que vai ter essa exigência. A segunda exigência seria a terapia hormonal. Muitos, vamos supor, tanto mulher quanto homem, que se identificam de outra forma, podem fazer terapia. Vamos por eu, mulher, terapia hormonal, tá? Eu, mulher, me sinto homem, posso fazer terapia com mais testosterona, coisas que vão mudando toda a minha estrutura, tá? E vice-versa. Lembrando que a minha fala é uma fala de leigo, tá bom? Não tive tempo de pesquisar isso, mas você pode comentar aqui, principalmente você que for trans. Vou ficar muito grata se você fizer esse comentário. E aí a terceira, que seria a troca de sexo. Não sei se é bem esse termo que usa, mas é troca de genitália, né? Eu tenho o órgão masculino e me sinto mulher, algo assim. Só que aqui eu não acho que vai ser exigido, porque não é uma cirurgia muito simples. Tem riscos aí, que imagina for obrigado você entrar na cota se você tiver com essa cirurgia de troca. Eu acho que aqui vai ser facultativo, acho quase impossível pedir isso. Mas vocês percebem que, relacionado à troca de nome social, tem outros nomes que para ter essa autorização vai estar incluída. Tem toda uma equipe multidisciplinar que acaba acompanhando em relação a endócrinos, a terapeutas, diversos exames de sangue, médicos, clínicos,
Então é muita documentação que fica, que facilita a comprovação do termo trans e que esteja realmente apto a se inscrever na cota de trans, tá? Lembrando que o meu debate aqui é trazer um pouquinho mais dessa informação. Não estou dizendo o que eu acho ou deixo de achar, mas vamos chegar lá também, tá bom? Agora, o ministro Luiz Marinho tem que tomar muito cuidado, e outros que vão entrar nesses debates e que têm o poder de fazer essas alterações, precisam tomar cuidado porque, por exemplo, chegou sair nas mídias, eu não lembro aonde, de repente eu até lembro, mas depois eu falo pra vocês, em que chegou-se a pensar em criar essa divisão de 50% para homem e 50% para mulher. Porque entendia-se que a mulher é mais inteligente, então mudou de ideia. Isso é um absurdo, isso é uma conversa que não entendo, não tem por que existir, certo? Outra coisa, e aí tá, mudou de ideia. Isso aqui poderia ser visto como plausível se fosse para os casos de TAF, para os casos de avaliação física, aí sim. Agora, a mesma coisa do trans. O trans entrar, ter essas cotas para trans, para quando também tivesse essas avaliações físicas. Porque como que vai fazer? Se o trans, vamos colocar ele aonde? Eu só tô perguntando para vocês me responderem, tá bom? Quero entender isso na prática. Porque vamos supor, tá lá o TRF3, aí tem cotas para trans. E tem todas as outras cotas. Aonde que eles entendem como benefício de ter essa cota, sendo que tudo bem, faz parte da minoria, e eu compreendo todo esse sofrimento, não sei, não posso dizer que eu sei, mas compreendo, porque eu sei em relação à compreensão daquilo que eu posso dizer, que eles sofrem bastante, mas aí é onde que entram as outras minorias que não vão se sentir representadas, como os gays e as lésbicas. Então eu acredito que no decorrer do tempo isso vai gerar muito pano para manga. Agora, é importante sim ter cota para trans, quando você entende como inserir em relação ao termo minoria, para quando for para TAF, ou para quando for, por exemplo, polícia judiciária. E aí a pessoa quer se inscrever e, obviamente, que, vamos supor, sendo homem, que teve toda a transformação para a mulher, ou mulher, transformação para homem, e ter uma avaliação específica para eles, pelo fato de ter todo esse contexto aí que você já deve ter visto em relação ao esporte, todas as polêmicas que acontecem quando a pessoa é trans, né? Então, acredito que em relação a isso vai ter algum problema, sim. E também é importante de colocar essa diferenciação, né? Não sei nem se é essa palavra que eu deveria usar. Me perdoe, eu tô aqui para aprender com vocês também. Agora, se o ministro Luiz Marinho tá querendo ter uma boa ação, tá com uma filosofia legal de inclusão, mas quando ele deixa outras minorias fora e não especifica, talvez essa lei seja melhorada ainda, tá tudo no início, né? Que tá principalmente relacionado à aptidão física, ele começa a deixar as outras minorias de fora também. E se coloca minoria aqui, minoria ali, minoria aqui, minoria ali, vai ficar assim muito complicado, vai chegar um ponto que vai ter que ser feita ou pensada numa cota mais unificada, por exemplo, que aquelas cotas sociais que eu já vi vocês comentando, seria um bom caminho. Então, para trans, quando fosse relacionado à aptidão física, manter as cotas sem mexer de PCD e cotas raciais, e se for contexto de inserir minorias, então vai chegar um ponto que eu acho que já vi concursos fazendo concursos somente para essas listas especiais. Então, ter um concurso A para uma lista geral e um concurso B para uma lista especial. Também poderia ser o caminho, né? Uma fala muito de leiga. Mas em relação ao emocional de vocês, vou tirar o som aqui. Em relação ao emocional de vocês, isso aí realmente vai afetar cada vez mais, porque vocês já estão tendo que lidar com muita coisa. Só que também ignorância da minha parte falar que o que está afetando o emocional de vocês já vem afetando o emocional muito grandemente das minorias. Então, acaba sendo assim,
um terreno que nós temos que pisar com muita parcimônia, com muita cautela, né? Principalmente o meu canal, por ser um canal de inclusão, eu tenho que tomar cuidado com a minha fala, que são falas estruturais, que a gente tá, principalmente eu, que sou de uma década, que aprendeu com vocês, aprendeu a mudar, a quebrar paradigmas, só que a gente fica tantos anos repetindo falas, repetindo pensações de influências que a gente tinha mais antiga, que pra gente, a nossa cabeça não tá sendo fácil, ainda mais eu que trabalho com comportamento, que trabalho com pessoas. Então, dentro do nosso ponto de vista, por mais que você esteja sofrendo aí em relação à sua insegurança, em relação a esse monte de cotas, em todas as exigências e os requisitos que cada vez mais estão sendo pedidos, eu entendo. Mas eu deixo aqui a minha humilde opinião para todos vocês, que da forma que está caminhando aqui, vai virar uma grande bagunça. E depois vai ser muito difícil limpar isso. É muito importante que essas autoridades comecem a pensar, sim, nessas cotas, mas que coloquem mas antes de saírem por aí divulgando, que tem bons profissionais que entendam em relação a como criar todo esse processo de inclusão com bastante sabedoria e conhecimento, né? Sim, é importante ter cotas para PCD, cotas raciais, cotas para trans, é importantíssimo, sim. Mas se você vem falando em contextos de minorias, é muito importante também não esquecer que as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza é um percentual muito grande, a minoria da minoria. Não tem acesso nem a saneamento básico, nem ao básico que é o comer. Então precisa tomar muito cuidado com as minorias também que estão ficando de fora. Porque isso, tudo bem, é melhor ajudar um pouco do que não ajudar ninguém. Não podemos ajudar subtraindo outros. Então fica aqui a minha questão e eu quero ouvir também a sua opinião, que talvez o melhor caminho seja ou fazer 2 concursos, vamos supor, a AFT para as listas especiais, a AFT para a lista geral, TRF3 para a lista especial, TRF3 para a lista geral. Mas vai ser muito complicado se você colocar, por exemplo, cota para gays e lésbica. Como que eu vou fazer para comprovar, né? Como que eu vou fazer para comprovar e estar dentro dos requisitos que são pedidos? Realmente fica muito subjetivo, né, Kátia? Para trans ainda dá para ter esses requisitos objetivos, entende? É mais difícil ocorrer fraude. Não estou dizendo que gays e lésbicas têm que ficar de fora porque vão ser mais fraudulentos, mas vão ter que pensar de um modo de que consiga se inserir nesses requisitos mais objetivos, porque cotas raciais, queira ou não queira, a parte da heteroidentificação e outros requisitos que são pedidos, dá para você sair um pouco mais da linha da subjetividade e puxar para o objetivo. PCD também, dá para sair também do subjetivo e vir mais para o objetivo, desde que se cumpram certinho todos os requisitos. E trans também. Então aqui a gente consegue ter uma segurança mais palpável. Quando a gente fala de indígenas e quilombos, o que também acredito que vai ser dentro desses requisitos, também vamos ter a parte de heteroidentificação, além de outros requisitos que vão vir. Então, fica aí o meu questionamento. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês e aprender com vocês. E tomara a Deus que venham trans aqui comentar. Gostaria muito de ouvir a opinião de gays e lésbicas. Como que vocês acham que poderiam inserir vocês dentro desses requisitos? Nossa, gostaria muito que vocês chamassem pessoas, amigos, amigas, parentes, que se inserem nessas cotas, para escrever aqui embaixo um pouquinho, para enriquecer um pouco mais esse vídeo. Vamos fazer isso? Vou ficar muito feliz, porque eu quero muito ouvir a opinião de vocês e como que vocês entendem que seria o ideal para que vá se desenvolvendo. As mudanças, elas são importantes. O mundo está mudando o tempo todo. É muito importante, sim, a gente começar a quebrar paradigmas, a preparar todo o ambiente, o futuro, que é um futuro, como que eu posso dizer? Estamos ultrapassando barreiras, estamos inserindo mais e excluindo menos, apesar de ainda entender que isso tudo é um pouco utópico, mas tem que ter voz para isso, eles precisam ter voz.
né? Mas eu gostaria de saber como que vocês entendem que seria o ideal, que seria dentro da medida do possível, do mínimo possível, justo para todas as partes. Comente aqui, vou ler com muito carinho, porque eu acho que esse vídeo aqui vai me ajudar a aprender bastante coisas também com vocês, tá bom? Beijão, abraço forte de ursa.